Olá, esta é a minha avaliação em vídeo para a disciplina de Ecologia de Populações da Universidade Federal de Santa Catarina. Na primeira questão, nós temos um ornitólogo que quer estimar o tamanho populacional de grelhas azuis no Parque Nacional de São Joaquim. Para isso, ele realizou expedições e no primeiro evento capturou 27 indivíduos que foram marcados e soltos. E no segundo evento de captura, ele obteve 35 indivíduos, dos quais 11 já estavam marcados. Questão A. Qual foi o método empregado para capturar e marcar as grelhas azuis? O método utilizado é o método de marcação e recaptura. Ele utiliza marcas naturais e únicas dos indivíduos ou marcas artificiais que são realizadas por humanos para marcar um indivíduo e identificar a sua recaptura no próximo evento de coleta. Animais que voam, como gralhas, podem receber anilhas com um código alfanumérico. Questão B. Qual foi o tamanho populacional estimado? Bom, utilizando o método de Lincoln-Petersen, que é o mais adequado para quando há 2 eventos de captura, o tamanho populacional ele é estimado em o número de indivíduos da primeira coleta, que é 27, dividido pela população geral, que é igual a o número de indivíduos marcados dividido pelo número de indivíduos total na segunda coleta, que é 35, e o número de indivíduos marcados é 11. Resolvendo essa equação, nós temos que 27 dividido pelo número de população é igual a aproximadamente 0,31, ou seja, o tamanho populacional vai ser 27 dividido por 0,142857, que nós temos que o número de população estimado é aproximadamente 85,9. Então, o tamanho populacional é 85,9, aproximadamente 86 indivíduos, com INC 95 inferior de 53 indivíduos e IC 95% superior de 139 indivíduos. Que são os valores em que essa população provavelmente vai variar. Questão 2. Modelo logístico exponencial é definido como variação da população dividido pela variação do tempo igual à taxa de crescimento vezes número de indivíduos. E o modelo de crescimento logístico é variação da população dividido pela variação do tempo igual a taxa de crescimento vezes número de indivíduos vezes 1 menos o número de população dividido pela capacidade de suporte. Questão A. Qual a diferença fundamental entre o crescimento exponencial e o logístico? O que é o K e o que acontece quando N é igual a K? Bom, o crescimento exponencial ele vai ser a taxa de crescimento por indivíduo que é permanente independente do tamanho da população. Então, se o R é maior que zero, o N aumenta ao longo do tempo cada vez mais rápido e de forma que é teoricamente infinita. Sendo assim, nós consideramos também recursos infinitos. Já no crescimento logístico, a taxa de crescimento por indivíduos ela vai ser afetada pela capacidade de suporte, ou seja, o modelo insere no raciocínio o valor de K, que representa a capacidade de suporte da população. Mesmo tendo o R maior que zero, a população não vai passar o valor de K, mantendo-se finita. Então, no crescimento exponencial, o R não muda, independente do tamanho da população, porque não é afetado aqui no cálculo. Enquanto no crescimento logístico, o R vai ser afetado pela capacidade de suporte, que ele está multiplicando aqui no cálculo. O K, que é a capacidade de suporte da população, significa o número máximo de indivíduos suportados pelos recursos presentes no ambiente, que ele é calculado pelo número de nascimentos na população menos o número de mortes na população, dividido pela densidependência em cima do número de nascimentos, mais a densidependência no número das mortes. E quando o N for igual a K, o crescimento populacional ele não pode aumentar, então ele vai estabilizar ou reduzir. Questão B. Represente graficamente a taxa de crescimento populacional, exponencial e logística em função do tamanho populacional. Bom, esse gráfico ele foi montado no RStudio, que a gente aprende na disciplina, e eu obtive esse gráfico, considerando duas populações com o N0 igual a 20 e uma capacidade de suporte de 500, um K igual a 500. Nós temos uma curva no modelo exponencial em que o R é fixo e a população aumenta cada vez mais rápido, formando uma curva exponencial que tende ao infinito.
E no gráfico, o modelo logístico, ele inicialmente ele cresce também de uma forma que aparenta ser exponencial, mas o R diminui conforme a população se aproxima da capacidade de suporte, e ao atingir 500 indivíduos, que é o K aqui na equação, a curva para de subir, ela estabiliza, e a população não passa o K, formando uma curva que a gente chama de sigmoide. Questão 3. Como um organismo, uma população ou comunidade vive em determinado ambiente? Bom, o organismo é o indivíduo de uma espécie que, junto com outros indivíduos que vivem na mesma região, forma uma população, que, junto com organismos de outras espécies nessa área, vai formar a comunidade. Para esse organismo se estabelecer no ambiente, ele vai depender das condições do ambiente, que podem ser temperatura, água, oxigênio, pH, salinidade, interação com outros seres, e recursos que vão ser consumidos, como nutrientes, água. Aqui a água é tanto condição quanto um recurso, como recurso é água para se hidratar, e como condição seria água no ambiente, como, por exemplo, um peixe que necessita do ambiente aquático. Outro recurso é a luminosidade, abrigo, território, parceiros sexuais. E a partir dessa combinação de condições e recursos, nós temos o conceito de nicho efetivo, que é quando estes permitem a existência da população, o seu crescimento e reprodução na presença de outra espécie. As condições ambientais, elas vão poder ser propícias, adversas ou extremas, mas isso depende da adaptação do organismo a aquelas condições. Aqui nós temos um exemplo do gráfico retirado de Townsend, em que a hipótese de que a abundância de insetos no verão ela é associada às temperaturas na primavera anterior. Então, o gráfico ele demonstra a abundância de indivíduos pela temperatura média na primavera. E nós podemos verificar que o número de insetos aumenta conforme a temperatura média na primavera é maior, sendo uma temperatura mais ideal para essa população. Aqui, em outro gráfico retirado de Eng et al., nós temos a taxa de sobrevivência de Dotia granulosa, que é um isópoda, associado a diferentes algas no ambiente que servem de abrigo para esse crustáceo. Então, nós podemos ver que, associado à primeira alga, a taxa de sobrevivência do crustáceo é muito maior do que associadas às outras algas, mas que ainda assim é uma taxa de sobrevivência maior do que no grupo controle sem algas que oferecem abrigo. Então, nós podemos verificar que a presença da alga Panemysonia amífera do que as algas Ceramium virtugum, Polyphonia fucoide e Lomentaria covelosa, a taxa de sobrevivência vai ser maior para o crustáceo. O que, para os peixes predadores, representa uma diminuição dos recursos, uma vez que esse crustáceo é alimento. Então, para o peixe predador, a presença da alga Panemysonia significa menos recursos alimentícios no ambiente. Questão 4. Considerando a população com crescimento discreto, cujo seu tamanho inicial estimado foi de 1.251 indivíduos, e um ano depois 1.311. Responda. A. Qual o valor do lambda e o R? Bom, nós sabemos que o lambda, pela fórmula, é a população no tempo 1 dividida pela população inicial. Então, substituindo na equação, nós temos que o lambda é 1.311 dividido por 1.251. Que vai dar que o lambda é aproximadamente 1,04. Tendo esse valor de lambda, nós sabemos que o lambda também é igual ao número de Euler sobre potência R, a taxa de crescimento. Então, trabalhando essa equação, nós temos que o R é igual ao logaritmo natural de lambda.
Substituindo o lambda na equação, nós temos que o R é igual a aproximadamente 0,046. B. Considerando que essa população tenha crescimento exponencial, represente graficamente o tamanho da população ao longo de 10 anos e interprete biologicamente o que acontece. Bom, novamente montei o gráfico no RStudio a partir desse código e obtive esse gráfico com o crescimento da população nessa linha amarela. Bom, primeiro, com as informações que nós já tínhamos, é que o R vai ser maior do que 0. Então, a população vai crescer. Tendo um tamanho inicial, né, o N0, que é igual a 1.251, e o N no tempo 1, no primeiro ano, que vai ser 1.311. Nós temos aqui também que no tempo 2, a população vai ser um pouco menor do que 1.400, com aproximadamente 1.373 indivíduos, o que é um crescimento de 62 indivíduos do tempo 1 para o tempo 2. Na metade do tempo de observação, no ano 5, representado aqui pelo ponto em cinza, nós temos que a população é de 1.581,191 indivíduos. E que no último ano de observação, o tamanho máximo aqui no gráfico, nós temos que a população está um pouco abaixo de 2.000 indivíduos, 1.998,532 indivíduos. Então, nós temos aqui uma população crescente numa curva exponencial que ainda não tem aquele formato característico visto na questão 2, porque o tempo de observação ainda não formou a curva exponencial. Mas é o início de uma curva exponencial, que a população vai ter um crescimento infinito na teoria, aqui nesse gráfico com os dados obtidos. E que cresce a uma taxa de aproximadamente 0,046, que é o nosso valor de R. Questão número 5. Interprete os gráficos abaixo. Então, isolando o primeiro gráfico, nós temos aqui a velocidade de crescimento no eixo Y pelo tamanho da população no eixo X. E essa parábola, ela reflete um modelo logístico de crescimento, que ele vai iniciar em 0, quando não há nenhum indivíduo, cresce rapidamente até atingir a metade da capacidade de suporte e reduz até atingir a capacidade de suporte e depois fica negativo, em que a população estabiliza ou reduz. Então, nós temos aqui que o K é aproximadamente 50. Eu não tenho um ponto, então eu fiz uma linha tracejada, onde seria mais ou menos a metade do valor de K, que seria aproximadamente 25 indivíduos. E é nesse ponto em que a população vai ter o seu crescimento máximo. E o crescimento vai ser 0 quando tiver 0 indivíduos ou 50 indivíduos na população, nesses dois pontos. E também a velocidade de crescimento vai ser igual em diferentes valores de indivíduos na população. Por exemplo, em 10 e em 40, a velocidade de crescimento vai ser parecida. Sendo que também a velocidade de crescimento máxima é acima do valor 1, que nós temos ali no gráfico. Esse é o segundo gráfico isolado, ele representa a taxa de crescimento per capita, em que nós podemos ver o R, em que nós podemos ver um efeito de densidade populacional. Então, a taxa vai ser máxima quando não tem nenhum indivíduo, e ela vai diminuir até chegar a 0 quando ela atinge a capacidade de suporte, que é o K no ponto B. Então, isso é o que a gente tem de uma relação de denso-dependência linear, ou seja, cada indivíduo que ele é acrescentado à população, conforme ela cresce no eixo X, esse indivíduo contribui para a redução da taxa de crescimento populacional per capita, o R, no eixo Y. E é isso, eu finalizo aqui a minha avaliação.